E aí muitos acabam sugestionando com a intuição que eles têm do que tenha sido a vida passada da pessoa, acaba sugestionando e aí a pessoa acaba acreditando naquilo que foi colocado no estado hipnótico de transe. Aí ela acorda sai daquele estado e se lembra, mas se lembra daquilo que foi colocado na mente dela e não daquilo que ela de fato se lembrou. Algumas pessoas têm essa característica interessante. Se alguém lhe conta uma história, ela visualiza tão bem aquela história que dali a algum tempo ela pensa muitas vezes que aquela história aconteceu com ela mesma. É também o caso do mentiroso. O mentiroso, ele começa a mentir sobre uma coisa, depois que ele já mentiu umas 3, 4 vezes, para ele aquilo já passa a ser verdade. Ele já tem aquilo como se fosse verdade mesmo. E aí quando a verdade vem, vê que aquilo não aconteceu, e que é mentira, mas a pessoa acredita que aquilo é verdade. Por isso, essa história de você estar numa livraria, e uma pessoa chega e olha para você e fala, na vida passada você foi falando de tal. Não entra nessa não. Você quer ter certeza da sua encarnação passada? Você precisa se lembrar. E muito cuidado para você não se autossugestionar, acreditar que foi fulano de tal. As lembranças, elas são vivas demais. É como se você estivesse fazendo as coisas. As lembranças de vidas passadas, algumas vezes chega ao ponto de você transferir a sua consciência para aquela época. Então, de repente, você está ali num transe e você se vê em cima de um cavalo. Fala, mas peraí, como é que eu estou em cima desse cavalo? E você vai ver, está na Idade Média, em cima do cavalo andando numa trilha, numa mata. Você sente o cheiro das folhas no chão, você sente o cheiro das árvores, você sente a umidade, você sente a temperatura, você sente o seu corpo, que ele é diferente. Muitas vezes, a senhora dona de casa se lembra que era um marinheiro com espada, marinheiro da Idade Antiga, com espada na cintura. E depois volta. É muito estranho as primeiras vezes quando acontece. Então há esse tipo de regressão de você sentir vivendo aquela situação. E há outro tipo de regressão que você vai para a situação, mas você fica como observador. Você observa você lá agindo, assistindo o que estava acontecendo naquela sua vida. Esses dois tipos são os mais comuns. Viver a situação no passado, mas lá parece presente, não parece passado. Mas a pessoa raciocina, não, mas a minha vida não é aqui. É em outra época, em outro corpo. Depois, observação. Ela observa, fica assistindo ela fazendo coisas, mas ela sabe que é ela. A aparência está diferente, o corpo está diferente, mas ela sabe que é ela. Depois tem outro fenômeno. Ela se lembra que fez determinadas coisas. As coisas vêm como lembrança. É o terceiro tipo de autorregressão, a lembrança. Quando a gente para e lembra o que a gente fez ontem, ou o que a gente fez daqui a anos atrás, 10 anos, 15 anos atrás, a gente só lembra de determinadas coisas, a gente não lembra de tudo. Então as lembranças vêm desse jeito. As revivências de vida passada, a pessoa presta atenção em cada detalhezinho, como se ela estivesse vivendo no presente aqueles detalhes. Essa é um tipo de técnica de regressão que é mais precisa, porque ela também sente a fusão da identidade dela do presente com a identidade dela no passado. Essa que a pessoa se sente fazendo as coisas, vivendo as coisas naquele momento. A possibilidade de fusão de identidade é bem maior nessa técnica. Portanto, são os 3 tipos de autorregressão mais comuns. Sejam eles dirigidos por alguém ou pela própria pessoa. A autossugestão é algo que só pode vir para gerar um estado de relaxamento profundo, um estado de transe, mas não pode ter autossugestão para determinar a lembrança. A pessoa não pode, ela mesma dizer para ela, eu era fulano de tal. Não pode.
Porque senão, mesmo que ela não seja, no estado sugestionável, ela vai acreditar que foi aquilo que ela mesma sugeriu ou que alguém sugeriu para ela. Por isso, vamos à técnica da autorregressão. Depois nós poderemos, no final, responder por escrito perguntas que possam enriquecer mais alguns detalhes na área da regressão. Agora eu gostaria de entrar no mecanismo da autorregressão, para quem desejar arriscar, no entanto, sem garantias. Se você se danificar, eu não vou te consertar. Já dei os indícios de problemas que podem acontecer e das vantagens que se tem. Se não estiver preparado e fizer a técnica, se não fizer, não vai lembrar. Se fizer, pode lembrar. Se tiver bloqueio kármico, proibindo a lembrança, aí não tem como romper. Aí a técnica não será eficaz. Bloqueios kármicos neutraliza qualquer tentativa de vencer a amnésia encarnatória. Por isso que alguns terapeutas de regressão ficam desconcertados e, para não assumir que não conseguiu, eles acabam colocando alguma coisa dentro da mente da pessoa para a pessoa acreditar. Compreendo que há terapeutas sérios. Geralmente aqueles que têm muito boas referências, já têm anos e anos trabalhando na área. Mas um que está começando, que ninguém conhece, eu recomendo ir com cautela. Eu já vi terapeuta, quando a moça era bonita, na regressão descobri que era casado com ele em vida passada. Eu já vi história assim, viu? E que era a alma gêmea dele. É engraçado, né? Quem cai na mão de situações assim não acha nada engraçado. Porque depois, quando vê que era tudo uma ilusão, uma farsa, a pessoa se sente usada e fica revoltada e é bagunça para todo mundo. Por isso, é recomendável que cada pessoa tenha o discernimento e, se quer fazer regressão, faça você mesmo. Ou então com uma pessoa muito gabaritada nesta área. Não adianta me perguntarem se eu darei referência de alguém, porque eu não tenho ninguém para indicar nessa área de regressão. Vencer o inconsciente. Nem todo mundo está preparado. Isso é um dos bloqueios. Porque num estado de transe, a pessoa entrar no inconsciente dela, tem gente que morre de medo do que vai achar lá dentro. Por isso que, para entrar no inconsciente, o estado de transe precisa ser bastante forte. Para ver se imobiliza a pessoa ao ponto tal dela não ter muito instinto de medo ativo. Outra coisa é levar o padrão vibracional no momento de procurar sentir coisas boas quando se faz a mentalização de autorregressão é importante. Algumas pessoas já devem ter sentido aqui, alguns dos presentes, um fenômeno curioso. A pessoa vai dormir, mas ela fica num estado onde ela nem dorme, nem está dormindo, nem está acordado. Esse estado é o estado ideal para fazer a autorregressão. É ficar no estado onde nem está dormindo e nem está acordado. A pessoa não consegue mexer o corpo físico dela, mas ela também não sai do corpo. Mas ela não sente o incômodo da paralisia corporal. Ela consegue até se mexer, mas não é uma coisa muito voluntária. Esse estado precisa ser gerado pela pessoa. Algumas pessoas podem gerar esse estado mesmo sentados ou até andando. Aquele livro Unidade Prata, que nós disponibilizamos gratuitamente na internet, no nosso site, esse livro, a maior parte dele foi feito em transe autorregressivo. Como é isso? Eu entrava em transe e começava a me lembrar das coisas e viver as coisas, e aí escrevendo. Para gerar esse estado de transe regressivo, a pessoa precisa relaxar todo o corpo dela. Vamos colocar aí as etapas. Relaxar todo o corpo. Como é que ela vai fazer isso? Ela não pode
Isso é no início. Depois que tiver bastante treino, você não precisa nem ficar com o corpo muito relaxado. Mas é só para quem está iniciando. Relaxe todo o corpo. Não mova um músculo. Mas não é bom fazer deitado. Ou totalmente deitado, porque senão você dorme antes de fazer a sintonia. Se dormir antes de fazer a sintonia, vai ser prejudicado. Relaxa todo o corpo sem mover nenhum músculo. Depois vai fazer uma coisa. Vai procurar desligar a atenção da identidade presente. Como é isso? Vai precisar esquecer a profissão, esquecer a família, esquecer o lado afetivo, esquecer o corpo que tem. Algumas pessoas, quando estão em viagem, eu vou dar mais ou menos o que é esse esquecer. Algumas pessoas, muitas vezes, quando viajam, elas dormem no hotel e assim que elas estão acordando, elas não sabem que estão no hotel. Aí quando elas abrem os olhos e dali coisa de alguns segundos até elas identificarem que não estão em suas casas, na sua cama, é que ela percebe, nossa, eu não estou em casa, eu estou aqui nesse hotel. Mas por alguns segundos, essa pessoa não sabia onde ela estava. Então esse é um fenômeno comum para quem já viajou e ficava cada vez num ponto, ou viajava muito bruscamente, você estava dormindo na mesma casa, digamos, vários dias, de repente você teve que viajar às pressas, uma coisa assim, e você acorda no meio da noite, levantando para ir buscar alguma coisa na geladeira, e cadê a geladeira? Nós precisamos gerar esse estado, essa sensação de desidentificação com a nossa condição, de não saber, por alguns instantes, se nós somos homens ou mulher, se nós, toda a nossa identidade daqui, ela precisa ficar um pouco anulada, porque ela fica interferindo, as lembranças do presente interferem nas lembranças do passado. Para ter ideia, já vi diversos casos de pessoas quando entravam em depressão profunda de se lembrarem de vida passada. Que a vida aqui estava uma droga. Em função disso, ela voltava a atenção com tanta força para alguma coisa melhor que muitas vezes lembrava de uma vida passada. Mas evitemos a depressão porque, na maior parte das vezes, o que gera é muito problema. Desidentifique-se com o seu corpo e com os papéis que o seu corpo ocupa nessa vida. Depois que desidentificou de tudo, fique só nas lembranças. Pule para quando você era criança. Aí se alguém fala, mas eu ainda sou criança. Tudo bem. Quando era mais criança ainda, qual é a idade que você se lembra? Quando você tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos? Quando é que você se deu por você pela primeira vez? Eu existo aqui. Quando foi isto? Lembre-se da sua infância. Você vai começar a fazer um trabalho de regredir no tempo. A sua lembrança vai regredindo. Lembra-se da sua infância, a primeira vez que você se deu conta de que você existia, de que você interagia com o mundo. Aí você vai lembrar de pedaços. Você vai lembrar você brincando no lugar, você vai lembrar você comendo, você tomando banho, você sozinho andando ou sozinho andando em algum lugar. Até lembrar do primeiro momento. Algumas pessoas se lembram até com alguns meses. Aí depois ela vai sentir uma barreira. Ela vai sentir uma barreira. Essa barreira precisa ser vencida. Aí é que entra a autossugestão. Eu quero ver o que está além. Eu não estou me lembrando, mas eu quero ver o que está além desse esquecimento. Se você estiver com a sua vibração energética boa nesse momento, facilitará. Se você não estiver, a sua mente estará fraca para vencer essa barreira. Como é que a gente fica bem vibratoriamente? Movimentar energias psíquicas de maneira tal que você esteja de bem com a sua consciência e com a vida ajuda muito. Uma sensação vibratória agradável no seu ser, não diria no corpo, porque você já não está mais dando atenção ao corpo, somente se desligou do corpo. Na primeira noite, talvez você só consiga chegar aí. É ideal fazer à noite, mas pode ser feito durante o dia também. Cuidado para não dormir. Se você dormir, o processo cessa imediatamente.
de autorregressão. Isso a gente faz acordado. Um estado de relaxamento profundo. Na primeira noite você só conseguiu isso. Você vai tentar por várias noites. Diferente da regressão feita por alguém, através de uma hipnose, a autorregressão é algo mais gradativo. Por isso que ela é mais segura. Porque se você começa a ver que as lembranças que estão vindo são coisas que você não quer, você interrompe e pronto. O processo aí começa a não lembrar mais, e não lembra e para. É gradativo, a coisa vai ali pouquinho a pouquinho, mas é melhor. Você se acostuma, você se adapta às lembranças com maior estabilidade, é mais estável. Aí na outra noite você tentou novamente. Chegou até o momento da última coisa que você se lembra, depois de ter encarnado. A primeira coisa que você se lembra depois que encarnou. Aí chega numa barreira. Essa barreira vai sendo vencida até que você se lembra muitas vezes de você no útero da sua mãe. Aí você lembra da sensação que a sua mãe tinha, se era boa ou não era, se a sua mãe não queria a gravidez, você vai sentir toda aquela angústia. Muitas vezes você pode ter mágoa com a sua mãe, se você não tiver consciência e maturidade para perdoá-la. Você pode ainda alimentar uma mágoa dela. Ah, minha mãe não me queria. Você vai sentir se o seu pai queria que você nascesse. Se ele não estava assim, gostando muito da gravidez, da sua vinda para cá, você vai sentir isso, vai ser doloroso. Você vai sentir a sensação da sua consciência exprimida, da vulnerabilidade, tudo isso no útero. Continua. Geralmente não se consegue fazer isso de uma única vez. Você pode continuar enquanto der conta, numa noite. Isso cansa também. Em outra noite, volta a fazer o mesmo processo. E aí você vai lembrar ainda no útero, depois você vai conseguir sair do útero da mãe. E ir para antes da encarnação. E vai poder ver você sendo preparado, ou então pular para outra encarnação. Já observaram que nas regressões a maior parte das pessoas só se lembram de vidas físicas passadas? Onde é que estão as vidas no astral? Nós temos mais vida no astral do que no físico. Aí vai começar a se lembrar ou de uma vida passada, passagens da vida, as principais coisas, ou da encarnação no mundo astral. Porque a gente não encarna só no físico, a gente também nasce no astral. O processo é simples. A oração ajuda também. O desejo de lembrar ajuda também. Por que a oração ajuda? É porque gera um estado vibracional na sua aura, melhora a sua vibração, as suas sensações energéticas, para vencer a barreira da amnésia. É uma barreira mesmo. Algumas pessoas que tentam, se tentar de forma inadequada, você vai se desmotivar, porque é doloroso, é uma dor na mente. Então precisa se fortificar para vencer essa dor na mente. Se fortificar como? Melhorando a sua vibração, estando num estado de relaxamento profundo. Quando a pessoa começa a ter as primeiras lembranças, elas podem vir muito fragmentadas. De início pode vir até sem nexo. Mas se ela for persistindo, ela poderá ter lembranças bem claras. A fusão da identidade já é algo mais complexo. Depois que começa a se lembrar das vidas passadas, é preciso alcançar o tipo de lembrança onde você se veja fazendo as coisas na vida passada. Procura sentir como é que você vê o mundo. Compreenda que nós não somos um robô que simplesmente vemos imagens, percebemos sons, tocamos coisas. Não, nós também sentimos coisas que independem do nosso sentido. É aquele sentir a própria identidade, a própria realidade existencial. Por isso, é a fusão de identidade. A pessoa precisa sentir como é que ela vê o mundo, quais são as aspirações dela de vida, o que é importante para ela. E sentir nela a identidade que nunca muda.
Há 10 anos atrás, se nós observarmos como era a nossa identidade, nós observaremos que tem coisas que mudaram com o tempo e outras que não mudaram. Se nós, para quem já tem 30 anos, verificar 30 anos atrás, como é que estava a sua identidade, verá que alguma coisa mudou, mas outra coisa não mudou. Aquilo que não muda é a melhor coisa que nós podemos sentir na nossa vida em qualquer época, seja no passado, no presente ou no futuro. Aquilo que nós fizemos de bom, é bom lembrar. O que fizemos de ruim também é bom lembrar quando nós temos força interna para compreender aquela situação. Só que, muitas vezes, quando a pessoa, muitas encarnações fazendo as mesmas coisas, e coisas que precisam ser aprimoradas, que precisam ser vencidas, geram uma certa angústia na pessoa. Você imagina a pessoa que nessa vida atual, ela se esforçou muito para arrumar um bom emprego e para se manter nesse bom emprego, se esforçou muito para a aquisição material e conseguiu adquirir. E ela se lembra de uma vida onde ela fez a mesma coisa, se esforçou muito para um bom emprego, conseguiu a vida material, casou, teve filho, e se lembra de outra vida que também foi a mesma coisa. Vidas onde ela só lutou para aquilo que ela acabava perdendo, tinha que lutar novamente numa nova vida e lutar numa nova. Aí ela vai parar e pensar, meu Deus, mas essa coisa não acaba. Parece aquele filme, quando a gente faz a regressão em vidas passadas, e parece um filme que sempre se repete, é triste. A pessoa fica, não, eu tenho que mudar esse filme. Porque o final sempre é o mesmo. Não importa se o ator mudou, não importa se o cenário mudou, parece que a história é sempre a mesma. E é uma história que não é boa. Por isso é bom se lembrar de que já está há muito tempo nessa história e agora chegou o momento de mudar a história. De fazer essa história tomar um novo rumo. Por isso é bom se lembrar. Se lembrar de encarnações futuras só através de meditações profundas em contato com a essência espiritual, com o eu superior. Não é tão simples como se lembrar do passado. Se lembrar do futuro é muito mais difícil. Acessar aquilo que vai acontecer ainda. E quando a pessoa acessa o que vai acontecer ainda, quando isso acontecer, ela vai, naquele momento que estiver acontecendo, ela vai falar, gente, mas eu sabia que isso ia acontecer. Parece que eu já vivi tudo isso. Ela vai ter a sensação de que já viveu tudo. É incrível. Por isso, tem pessoas que nessa vida já sabem, quando as coisas acontecem, já sabem que aquilo ia acontecer. Mas só sabem quando acontece. Alguns sabem antes até. É comum saber mais quando está acontecendo. Geralmente o que nós somos hoje, na vida passada não fomos melhores não. Sempre o ser está em evolução. Por isso, o passado sempre é menor do que o presente. E o futuro é maior do que o presente. Mesmo que no passado a pessoa se lembre que fez coisas melhores do que faz atualmente, mas melhores por quê? Talvez não tivesse os obstáculos físicos, emocionais, de educação que recebeu da família, do meio em que vivia. Por isso, muitos fatores precisam ser avaliados, analisados, para se compreender bem as identidades do passado. Mas só para nós fixarmos bem. Conflito de realidade é um dos problemas da regressão. Fusão de identidade é uma coisa boa, quando a identidade tem algo a acrescentar à nossa. A noção de que nós somos imortais é uma coisa boa. Reencontrar com pessoas que foram nossos entes queridos em vida passada e reconhecê-los atualmente é uma coisa boa. O meio é vencer o inconsciente e a tela búdica. A forma é relaxamento profundo. Regredir na memória. Ter um estado vibracional tranquilo e persistência. A vibração é muito importante. E desejo de fato de se lembrar. Porque muitas vezes a pessoa quer mais ou menos e aí não lembra.
Por hoje nós vamos ficar por aqui. A nossa próxima palestra vai ser sobre como vai ser melhorando a realidade existencial. Quem não desejar fazer perguntas, tenha uma boa noite. Quem desejar pode ficar aqui que nós vamos entregar papel para as perguntas. Qual a diferença entre intuição e se lembrar do futuro? A intuição não é uma lembrança. O próprio nome já diz. É uma sensação, é uma percepção interna, mas sem visão e acesso à memória. Lembrança é um acesso a uma memória. Então é diferente de intuição. Intuição é uma coisa que a pessoa sente, não é uma coisa que ela lembra. Por isso a lembrança é bem diferente da intuição. Como melhorar nesta vida se não lembramos o que fizemos de errado? É justo sofrer sem saber por quê? A questão não é... Lembrança não é um fator determinante. Nessa vida, se uma pessoa, um criminoso, por exemplo, se um criminoso assalta um banco, mata algumas pessoas ali dentro e na fuga escorrega e cai, bate a cabeça e tem uma amnésia. Quer dizer que ele só poderá ser punido quando ele se lembrar que ele fez tudo aquilo? Não, o que ele fez gerou repercussão. É lei de ação e reação, independe da lembrança. Foi aquele mesmo ser que fez uma coisa que gerou uma desarmonia coletiva. E essa desarmonia voltará para ele. É uma lei. Então, independe do estado de consciência. É a mesma coisa de uma pessoa não saber o que é certo e o que é errado, e por essa ignorância cometer diversos erros, ela também vai ter que se ver com a lei de ação e reação, com o karma, mesmo que seja ignorante de tais leis. É um dever de cada ser procurar fazer o certo, mesmo que não se lembre, está na natureza do ser. Pergunta, se eu dou curso de regressão? Não, nós não ministramos cursos de regressão. Só esta palestra que eu não sei quando voltarei a dar novamente. Como transcender a tela búdica? A tela búdica é preciso entrar numa frequência vibratória, que é a vibração da própria consciência, em alta frequência consegue vencer a barreira dimensional, para fazer a sintonia com outros corpos. É só acelerar a frequência vibratória da consciência. Como faz isso? Aí é uma resposta bem longa. Nós já demos aí centenas de palestras tentando explicar esta resposta e até agora não conseguimos. Daqui mais umas centenas talvez já tenha algum resultado na área da melhora vibratória, né? As encarnações ocorrem necessariamente no planeta Terra? Não. Encarnação em muitos planetas. Algumas pessoas estão presas aqui na Terra, por isso são chamados de terráqueos aí, de terrestres, que seja. E outros são extraterrestres, porque têm a liberdade de ir e vir quando bem entendem. Como se processa a fusão das identidades? Sempre que quero, a fusão ocorre? A fusão das identidades está muito vinculado à capacidade de acelerar a vibração e vencer a tela búdica. A expansão da consciência que auxilia muito a fusão das identidades. Porque coisa que na outra identidade, que esse corpo reaja, se a pessoa melhorar a vibração desse corpo, expandir a consciência desse corpo, a reação do corpo não será tão grande. E aí a fusão será mais facilmente feita. Como fica a imortalidade da alma diante do dia e noite de Brahma? A imortalidade do espírito é indiferente ao dia e à noite de Brahma. Só que para quem não assistiu a palestra que eu falei sobre isso, não vai entender nada. Dia de Brahma é quando os mundos são criados, e noite de Brahma é quando eles são diluídos. Então o ser, ele nasce, ele vive aqui e ele é destruído. Os corpos que o ser usa. O ser, ele não nasce, ele vive e ele jamais é destruído. Então ele existe sem ter sido criado, sem ter nascido. E por não ter nascido, ele não morre. Morte só é para aquilo que nasceu. Para aquilo que não nasceu, não existe morte. Qual a diferença entre regressão hipnótica, consciente e inconsciente?
consciente, a pessoa vivencia a situação e sabe que o processo está ali. A inconsciente, ela vive e não sabe o que está acontecendo, ela simplesmente vive a situação de regressão, ou lembrança, observação. Como diferenciar uma canalização de um transe individual que prevê o futuro, lembra o passado, da trajetória individual? O transe mediúnico é um transe parecido, o transe de canalização é um transe parecido. Transe é um estado de vulnerabilidade mental. Uma pessoa se fica na frente de uma fogueira e começa a encarar a fogueira, dali a pouco está entrando em transe. Por quê? Porque a temperatura, a luminosidade começa a gerar um estado de nubla a lucidez. E a pessoa fica vulnerável e sugestionável. Por isso, transe é um estado muito vulnerável e sugestionável que a pessoa, e de relaxamento profundo que a pessoa entra. Tem diversos tipos de transe, tem o hipnótico, tem o transe sugestivo, autossugestivo, tem o transe mediúnico, tem o transe de canalização, tem o transe de êxtase. É preciso energia vital para praticar a técnica passada? Não propriamente. Não é preciso não. Uma pessoa mesmo desvitalizada pode fazer. Precisa ter uma boa vibração. É perigoso a ingestão de bebidas psicoativas para ajudar o autoconhecimento? É perigoso sim, mas se for passado por alguém muito preparado, essa pessoa é como medicamento, né? Um medicamento que cura também pode gerar uma série de problemas. A questão é que se não for bem diagnosticado, vai haver problema. Agora, o problema é encontrar alguém em quem confiar, saber que a pessoa vai dando a dose certa, vai ser no momento adequado. Encontrar alguém que administre isso para você é que é o maior obstáculo. Em si não é ruim. Tem os xamãs, por exemplo, os pajés em determinadas tribos, quando o indivíduo estava lá precisando de ter um estado de consciência alterado, fazia lá um negócio com as ervas, dava para ele tomar e ele tomava. E aí alterava a consciência. Mas ele não ia viver todo final de semana nem lá se enchendo de erva alucinógena, não. Ou o pajé, para dominar a tribo, falava assim, hoje é o dia todo mundo se encher de erva, vai ficar todo mundo doidão lá. Não, é uma coisa usada com respeito e de forma adequada, não é para qualquer pessoa ou em qualquer momento. Quando tem um problema familiar, por hoje nós ficamos por aqui, até a próxima pauta.